iniciando a nossa aula número 265 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, ou as aplicações do Espiritismo. Como filosofia, ele vai abranger toda uma série de disciplinas e distintas áreas do conhecimento. Peço a gentileza de clicarem no botão inscrevendo-se no nosso curso e aumentando o número de inscritos e participantes. Na aula anterior, estamos tratando nessas aulas anterior e nas aulas anteriores, estamos tratando da saga de José, filho de Jacó. Como nós dissemos, Jacó teve 12 filhos, com 3 mulheres, e esses 12 filhos é que se uniram e formaram as 12 tribos de Israel. Eles são a origem do povo israelita, essas 12 tribos. Então, coube a José, como patriarca também, ter a felicidade de 12 filhos criando a nação israelita. Nação essa que consta dos livros da Bíblia, na medida em que eles já viviam naquela época em busca de uma terra que lhe fosse prometida, que era a terra de Canaã. Mas, como José era um filho da velhice de Jacó, e Jacó tinha uma estima muito grande por José, fazia uma diferenciação no trato de José com os seus irmãos, a partir dessa diferenciação, esse amor mais dedicado de Jacó a José, os 11 irmãos ficaram ciumentos, sentiram-se despeitados. E, a partir desse sentimento, José narrou dois sonhos. Como nós vimos, um sonho que era um feixe de varas, fazendo um círculo, e no meio do círculo uma vara só. Eram 11 varas, e a 12ª no meio do círculo. E as varas se curvavam para essa única vara. Os irmãos, então, acharam que era um sonho que José seria o comandante dele, seria o patriarca dele, substituindo o pai, embora fosse o mais jovem. Aí se rebelaram. Outro sonho que José teve foi que ele via um sistema solar em que a lua, o sol e 11 pequenas estrelas orbitavam em torno de um único astro. Levado o sonho a Jacó, Jacó se rebelou: pai, como que queres tirar a minha posição de patriarca? Você acha que eu e sua mãe vamos obedecer a vocês? E todo esse diálogo criou uma grande animosidade que está narrada no livro A Gênesis. Gênesis 37, capítulo 37. E, dentro desse contexto, nós analisamos as afinidades espirituais e as que unem os espíritos por valores morais, sensíveis, intelectuais, culturais, ideais do bem, e essas afinidades foi analisada mostrando que os espíritos encarnados nos irmãos eram antipáticos a José. José tinha uma visão de mundo, uma visão de espírito, e os 11 irmãos, uma visão de mundo, uma visão de espírito. Então, a partir dessa dissensão clara, calcada numa idiosincrasia espiritual por parte dos irmãos relativamente a José, cresce a trama que vai culminar nesse momento com a prisão e o sequestro de José. Vamos ver. Portanto, José é imobilizado e lançado num poço vazio. Gênesis 37, 20 e 22. Vede, pois, agora, disseram, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos, o animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rubens, o primogênito, pretende salvar José. E diz, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida, não lhe tiremos, ele não queria matar o irmão. Também lhe disse Rubem, o primogênito,
não derramarei sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isso disse ele para o livrar deles, a fim de restituir ao pai, que era a estratégia de José. Dizia que de Rubem colocava José na cisterna, os irmãos iam dormir, à noite ele jogava uma corda, puxava José, já subia e soltava de volta aos pais. Mas os irmãos perceberam a estratégia, o estratagema de Rubens. Então eles se antecipam. Gênesis 37, 23 a 24. Mas logo que chegou José, seus irmãos despiram da túnica talar, de mangas compridas, que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia. José, em seguida, será vendido a mercadores ismaelitas, que são descendentes de Ismael. Porque Abraão teve 2 filhos, né? Isaque e Ismael. Né? Ismael, com a escrava Agar, que gerou ismaelitas, vai gerar o povo islâmico. E Jacó vai gerar José, e José gerar o povo judaico, nas 12 tribos, e da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Judá, sai Judá, entra Jessé, entra Davi, entra Salomão, entra o pai de Jesus, José, e entra o próprio Jesus. Então, essa convergência das 3 religiões tem um vértice comum, que é o pai Abraão. E aí o pai Abraão é consagrado entre os islâmicos, né? Consagrado entre os judeus e consagrados também no cristianismo, já que Jesus se refere a ele em diversos versículos, chamando a atenção para a autoridade do pai Abraão. Bom, foi pequenos parentes para definir o que eram ismaelitas, né? Bom, Gênesis 37, 25 e 28. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gilade. Seus camelos traziam bálsamos, mirra e outras substâncias aromáticas. Então disse Judá, um dos irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhai sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão, e nossa carne e seus irmãos, é nossa carne, e seus irmãos então concordaram. E passando os mercadores ismaelitas, o irmão de José o alçaram e o tiraram da cisterna e venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e esses levaram José para o Egito. Então aquela caravana, José escravizado agora. Mas eles tinham que voltar ao pai Jacó, para explicar a ausência do filho, né? Rubem, portanto, primogênito, foi traído em suas intenções de proteger o seu irmão mais novo. Os irmãos simulam então a morte de José. Gênesis 37, 29 e 33. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então, revoltado, rasgou as vestes, que é o sinal de indignação e revolta entre os judeus. E voltando seus irmãos, disse: não está lá o menino. E eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica com sangue do bode. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fazendo-o levar a seu pai, e lhe disseram: achamos isso, vê se é ou não a túnica de José, do seu filho. É a túnica do meu filho? Um animal selvagem o terá comido? Certamente. José foi despedaçado, o pai, em comoção emocional, subindo com seus sentimentos nessa tragédia. Jacó entra então em luto. Gênesis 37, 34, 35. Então Jacó rasgou as suas vestes, como é o costume, tradição,
e se cingiu de um pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Aí eles, que era o luto, o pano de saco. Levantaram todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Ele mesmo chorou. José é vendido a Potifar, oficial do faraó. Gênesis 37, 36. Chegando a caravana no Egito, entremente os medianitas venderam José ao Egito, a Potifar, que era um oficial do faraó, um oficial graduado, que era um comandante da guarda do faraó. Bom, essa foi essa passagem de José que chega até o Egito. Hoje não dá mais para nós avançarmos, que eu prefiro tocar esse tópico na próxima aula, que vai ser a 267. Bem, o que vocês podem refletir comigo sobre esse evento do resgate de José, do sequestro de José, da venda dele por uma caravana de ismaelitas e da chegada dele ao Egito e os irmãos mentindo para o pai, tomando um carneiro, sangrando o carneiro e jogando o sangue do carneiro sobre as vestes de José, a túnica está lá, e apresentando a túnica ao pai. Mas não apresenta o corpo, só o sangue. Nós temos que entender que, à luz do Espiritismo, antes do espírito encarnar, ele tem a possibilidade, se for um pouco mais evoluído, eu vou falar em pouco mais espíritos mais evoluídos, ele tem a possibilidade de dialogar com os seus superiores e aqueles que comandam a sua reencarnação sobre a forma de mais evoluir, de mais progredir, de mais prosperar, de mais vencer e superar os seus vícios e imperfeições naquela vida. Então é feito um plano reencarnatório para o indivíduo. O indivíduo também faz o seu plano, discutem sobre o casamento, condições de nascimento, casamento, infância, nível social, nível econômico, etnia, tipos de expiações, tipos de provas, tipos de provações, tipos de reparações, que são os mecanismos que Deus coloca para o indivíduo passar e superar e ganhar, encorpar mais a sua evolução espiritual. Então, lá em cima, ele faz o plano reencarnatório, à semelhança dos antigos navegantes que tinham um plano de navegação, ou dos pilotos que têm um plano de voo. Hoje isso está aí informatizado, mas antigamente eles usavam esquadro, usavam régua, enfim, olhavam para o céu, dimensionavam as estrelas uma da outra e traçavam o seu roteiro. Esse plano reencarnatório é colocado para o indivíduo e ele bate a cabeça, se for mais evoluído, e diz, ótimo, eu terei que superar muitas imperfeições, mas nessa vida que eu terei daqui a alguns anos ou daqui a uns dias, eu superarei isso e me tornarei mais evoluído e mais próspero espiritualmente e mais no maior progresso moral e intelectual. É isso. É isso. Então, a reencarnação, o que é? É o efeito de vida passada sobre a vida presente. Porque na reencarnação, muitos fatos da nossa vida passada que não foram resolvidos, eles têm que ser repetidos nessa vida para serem solucionados. Então, no Espiritismo, não há essa interrupção do ser inteligente, evolutivo, consciencial, que é o espírito. Não existe isso. Nós estamos na carne, desencarnamos, estamos no mundo espiritual, somos os mesmos. Hein? Na carne, morfofisiologicamente não somos, isso não importa. Mas como espírito somos. Então, na carne, somos espíritos, conscientes, evolutivos. No mundo espiritual, somos espíritos, conscientes, evolutivos. E na reencarnação, somos espíritos, conscientes, evolutivos. Só que há um encadeamento
de efeitos e de ações de uma encarnação para outra, da outra para a subsequente, ou da encarnação uma do mundo espiritual e depois para a reencarnação. Então, o Espiritismo, ele é soberano na esperança que dá àqueles que acreditam na reencarnação, na vida espiritual e na lei do progresso. Porque nós estamos sempre na movimentação, numa dinâmica de crescimento. Não há, como o espírito existe, não há morte do espírito. O espírito é imortal. Sua inteligência é única dele. Então, não há. A morte é a destruição de um corpo físico, do invólucro, mas o ser pensante, inteligente, permanece. Então, essa visão longitudinal da vida do espírito, esse tempo da vida do espírito, que vai se alongando encarnação, encarnação, e às vezes uma inflexão sobe para o mundo espiritual e depois desce, esse processo evolutivo que segue a lei do progresso é o de todos nós, de José e dos seus 11 irmãos. José vai ter a missão de liderar esses irmãos. Ele não pode falhar tendo ódio, vingança, ressentimento e punir os seus irmãos. Ele tem que ser magnânimo, ele tem que ser superior àqueles que lhe prejudicaram. E a forma de ser superior é justamente ajudá-los, perdoá-los e até praticar caridade junto a eles. E os 11 irmãos, que nesse caso são menos evoluídos, ao ponto de se deixarem levar por um rapto de ciúme, de vingança ou de despeito, esses 11 irmãos também serão trabalhados pela vida, pois José, liderando eles, lhes dará novas formas de ver a vida, de respeitar os outros. José vai ser uma espécie de tutor dos 11 irmãos, a tutoria. Então, essa é o cerne desse trabalho aqui, que cai em Gênesis, capítulo 37. Esse é o trabalho. A prova encarnatória e escolha de provas, depois escolheu as provas, vai passar na encarnação essas provas. Então, no Espiritismo não existe coincidências, não existe atos fortuitos, não existe milagres, tudo segue umas leis, são as leis de Deus. Por isso nós ficamos muito mais assentados e mais seguros em relação ao nosso futuro, ao nosso destino, porque aquele que pratica o bem, que pode dormir à noite e colocar a cabeça sobre o travesseiro e dizer: puxa, hoje eu não prejudiquei ninguém, hoje eu não falei mal de ninguém, hoje eu não me atritei com ninguém, hoje eu não maquinei nada, absolutamente nada contra qualquer pessoa. Pelo contrário, hoje eu ajudei a pessoa, hoje eu apoiei a pessoa, hoje eu fui útil a alguém e hoje pratiquei a caridade e amei a alguém. Então, esse indivíduo que dorme tranquilo, quando ele fizer a sua passagem, saindo do sono físico, né, o sono que é um ato fisiológico, para o mundo espiritual, para a vida espiritual, ele sairá com a consciência pacificada e tranquila. E a vida levará ele e ele terá uma visão melhor no outro mundo, porque ele colherá os frutos do seu trabalho, já que cada um as suas obras, cada um é merecedor das suas obras, que é uma relação de causa e efeito. O indivíduo produz as obras, que é a causa, e os efeitos dessas causas podem ser bons ou podem ser maus. Ambos voltam para ele pela lei da causa e efeito. Então, era isso que nós queríamos passar para vocês. Nós estamos terminando, então, a nossa aula. Amanhã voltaremos com Moisés já no Egito, com a sua força espiritual, com a sua linha espiritual soberana, aí se aproximando do próprio faraó. Até amanhã, que a graça de Deus esteja conosco.